Dia, bom dia. Vamos fazer um pré-jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Hoje tem Corinthians e vamos falar da possível escalação que o Dorival vai mandar para campo para enfrentar o Cruzeiro hoje no Mineirão. Um jogo importante. O Corinthians, claro que tem que ganhar, porque se já ganhou do Atlético Paranaense fora, dá para ganhar do Cruzeiro. E aí não me venham com conversa que não dá, que tem que pensar no Paulista. Dá para pensar no Brasileiro, sim. Hoje é quarto, o jogo é domingo, então temos que pontuar no Brasileiro. Ah, mas o Corinthians não tem time para ganhar o Brasileiro. Mas tem que fazer os pontos. E outro, o Corinthians tem camisa. Para com essa conversa. Ah, o Corinthians não tem time para ganhar Brasileiro. Olha aí, não tinha time para ganhar, não tinha título para ganhar a Supercopa. Ah, mas Supercopa é mata-mata. Não me interessa, o Corinthians é o Corinthians, o resto é o resto. E ponto, acabou. E o Corinthians está fazendo jogos sensacionais. Está jogando muito esse time do Dorival. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, comenta, compartilhe e vamos junto. Vamos falar do Corinthians então. Possível escalação: Hugo Souza, provavelmente do gol, né? Pedro Milans, que precisa ter uma minutagem em campo, é um bom jogador, é jovem, precisa ter mais chance. André Ramalho. André Ramalho que deu uma falha lá contra a Portuguesa, né, André Ramalho? Mas tá jogando bem até. João Pedro Choca ou Gabriel Paulista, né? Gabriel Paulista, não sei se vai jogar, o último jogo ele não jogou. Fabrício Angeleri, Angeleri que ajuda muito a defesa. O ano passado foi um dos principais destaques do Corinthians. Aí ele vai, Charles, meu Deus do céu, colocar o Charles é igual você colocar dois galos para brigar, só dá problema, não é possível. Alan, o Alan tem jogado bem, chegou bem, mostrou que veio, acho que tem totais condições de brigar por posição no meio de campo do Corinthians. O Ranieri está um pouco abaixo, deu uma decaída, mas eu não sei se o Ranieri joga hoje. Mas eu manteria Alan e Ranieri. O Ranieri ele é sensacional, esse cara. Mesmo quando ele falha, ele ainda joga muito. Carrilho precisa jogar, Carrilho. Precisa mostrar aquele Carrilho que veio para o Corinthians, né? Rodrigo Garro, Vitinho, Memphis e Guinegão. O Guinegão é a mesma situação do Pedro Raul. Até acho o Guinegão melhor do que o Pedro Raul. Só que o Guinegão, você precisa entender que você precisa se condicionar melhor. Você é um bom jogador. Você tem totais condições de arrebentar com a camisa do Corinthians. Mas, o Guinegão, só depende de você se condicionar. Tenta chegar dentro da área. Não vem só buscar a bola, não. Se posiciona para você fazer o gol. Que eu acredito que você possa até fazer o gol hoje. Entre você e o Pedro Raul, eu sou 10 mil vezes você. E com relação ao Pedro Raul, chegou uma proposta do Atlético Mineiro e vocês do Corinthians, vocês estão de sacanagem, vocês não querem vender ele. Vocês estão brincando. Vende para ontem, sem pestanejar, e compra um cara que faça gols. Ou pega esse dinheiro e contrata outro jogador, ou investe na base, porque não dá. Pedro Raul não dá. Ainda tem uns paga-pau que ainda paga pau para esse cara. Ah, porque no Ceará ele foi bem, porque no Goiás ele foi bem. O Pedro Raul é jogador de time médio, com todo respeito ao Ceará e ao Goiás. Não é jogador para Corinthians. Ele não mostrou até hoje que veio. Ah, porque não tem oportunidade. Tanto de oportunidade que esse cara teve. Tanto de oportunidade que esse cara teve. Ele não tem vontade. Essa que é a verdade de jogar com a camisa do Corinthians. Ele não se entrega. O Yuri Alberto, eu repito, ele perde 5, mas ele faz 10 gols. Agora o Pedro Raul, ele perde 2 e não faz nenhum. É uma brincadeira isso aí. É o poste Raul mesmo. Pedro Poste Raul. Agora, com relação hoje ao time do Corinthians, eu acho que tem que dar minutagem. Um jogador que eu gostaria, o Dorival, que você desse minutagem para ele, é o Kaique. Kaique, que foi atrevido contra a Portuguesa, hein, Kaique? Kaique e Dieguinho, hein? Eu entraria com Kaique na esquerda, Dieguinho na direita e o Memphis centralizado. Eu acho que dá certo, hein? E o Garro no meio para armar o time. Mas aí vai de você, Dorival. Aproveitar a oportunidade, porque o Cruzeiro não está bem no campeonato. Então hoje é jogo para o Corinthians ganhar. Ah, mas o Cruzeiro é em casa. O Corinthians tem totais condições de ir lá e ganhar, ou até de empatar lá. Mas o Corinthians tem totais condições de ganhar.
time do Cruzeiro não vem bem, não faz um bom campeonato brasileiro no começo. É uma equipe perigosa? É. Tem bons jogadores? Tem. Só que o Corinthians também tem totais condições de ganhar lá, de não deixar o Cruzeiro jogar. O que eu acredito hoje, se vocês marcar a saída de bola e sair no contra-ataque e tentar chutar, vocês podem surpreender o Cruzeiro, que tem o Cássio, né? Nosso grande ídolo Cássio, que a gente tem que generalizar sempre, que está marcado na história do Corinthians. Mas nós temos o Hugo Souza, né? O maior goleiro do futebol brasileiro, diga-se de passagem, que muitos falam que não é goleiro de seleção. Não, o goleiro de seleção é o Alisson, né? Que vocês bajulam porque está lá no Liverpool. Ele é o bom, né? Agora o cara que é o terceiro maior goleiro da história do Corinthians, que pegou pênalti, está marcado na história do Corinthians, vocês não falam. Vocês só falam das falhas dele. Mas e das falhas dos outros goleiros? Vocês falam? Vocês falam que o Alisson já falhou? Vocês não falham. Vocês não falam. Vocês não falam da falha do Ederson. Só o que falha. Só o que fala. Falha. É engraçado isso, né? É uma sacanagem o que vocês fazem com o Hugo Souza. É uma sacanagem. E os mesmos que falam, quero ver falar quando o Brasil for campeão do mundo com o Hugo Souza. Eu quero ver se vocês vão babar o ovo ou se vocês vão ser homens e falar. Eu falei, eu detonei o Hugo Souza. Que o Hugo Souza era isso, que ele era aquilo. Não adianta, né? Mudam de opinião, né? Então, assim, tem que falar, tem que ser homem, bater a mão na cara e falar. Agora, com relação ao Corinthians de hoje, esse Pedro Milans tem que ter uma oportunidade. O João Pedro Tioca, que é bom zagueiro, tem que ter oportunidade. O Angeleri também tem que ter oportunidade, porque joga bem. E aí, sobre o Alan, é aquela história, né? O Alan está tendo uma boa sequência de jogo, eu acho que tem jogado bem e tem condições aí de brigar por um lugar no meio de campo. O único Dorival que eu não entraria é com o seu Charles. Pelo amor de Deus, o Charles e o Pedro Raul é passar raiva com esses caras. Pelo amor de Deus, não entra com Charles e Pedro Raul, porque esses caras não têm condição. Eles têm que seguir o mesmo caminho, segue o beco do Kaká, do Félix Torres e de outros bagres que vieram para o Corinthians. Quem errou foi o Rubão, né, Rubão? Contratou o Pedro Raul, né? E quem gastou esse dinheirão com o Charles lá na Dinamarca? Dinheiro que faz falta para o Corinthians, que não é de vocês que contrataram, né? É do Corinthians, né? Vocês estão de sacanagem, né? Mas hoje eu estou confiante, eu acho que dá para ganhar do Cruzeiro. Eu vou dar um placar de 2-0 para o Corinthians hoje. Gols do Memphis e gol também do Garro. Garro hoje vai fazer gol. Vamos ganhar. Devagar e sempre, respeitando que do outro lado tem um adversário, mas também temos o Corinthians, nossa maior paixão. Vai, Corinthians! Vamos, mais uma vitória.